dimensionamento e depois a gente segue essas outras etapas. Então, a gente tinha feito na aula retrasada o dimensionamento do condutor 1, né? Então, que era o condutor que vai aqui alimentar o ar-condicionado que fica no quarto. Então, a gente fez o dimensionamento dele, e eu queria fazer agora, então, o dimensionamento de outros condutores, porque o dimensionamento do condutor do circuito 1, ele é um pouco mais simples, levando em consideração que para o critério de queda de tensão você só tem um único ponto. Então, eu queria mostrar hoje como que a gente vai fazer esse critério quando a gente tem mais pontos, né, por exemplo, aqui o circuito 10, então você tem pontos de tomada espalhados aqui no quarto, então você teria que verificar qual que é o trecho mais sobrecarregado, aí, o maior trecho, e poder fazer o cálculo de queda de tensão para verificar se está sendo atendido. Então, qual que seria a bitola que deve ser utilizada. Então, vou considerar o circuito 10 mesmo. Então, vou considerar o circuito 10 para a gente poder fazer, então, aplicar todos aqueles nossos critérios de dimensionamento de condutores. Então, o critério de capacidade de corrente, depois o critério de sobrecarga, depois a gente faz o critério de queda de tensão e, por fim, aplica o critério de seção mínima para poder verificar se as bitolas estão de acordo lá com a NBR 5410. E aí, então, a gente faz o dimensionamento desse circuito 10. Então, vou pegar aqui um rascunho para a gente poder fazer essa análise, então. Então, vou colocar aqui o circuito 10, que é o que a gente vai calcular. Primeiro critério, que é o critério de capacidade de corrente. No critério de capacidade de corrente, o que a gente vai ter que fazer? A gente pega lá a corrente de projeto calculada. Não está calculada aqui, está lá embaixo, depois a gente vê certinho. A gente tem a corrente de projeto do circuito 10. Vamos verificar a correção pelo fator de temperatura e pelo fator de agrupamento. Então, esses são os dois critérios, são os dois fatores de correção que a gente vai aplicar. Então, esse é o critério de capacidade de corrente. Então, primeiro a gente calcula a corrente de projeto, que seria a potência aparente desse meu circuito 10 dividido pela tensão que alimenta ele. Então, para o circuito 10, a gente tem um circuito monofásico de tomadas. Então, a gente tem uma alimentação em 127 volts e só precisamos ver quanto que é a carga desse circuito 10. Então, para isso, a gente tem aqui a divisão de circuitos. Então, o circuito 10 ele é alimentado em 127 volts, é um circuito de tomada de uso geral, e a potência total dele é 1000 volt-ampere. Então, a gente vai calcular aqui, né, que a corrente de projeto é igual a 1000 volt-amperes dividido por 127 volts. Dessa forma, né, se a gente divide volt-ampere por volts, né, então o que sobra para a gente é somente essa corrente em ampere. Então, IB vai ser igual, a gente faz aqui, 1000 dividido por 127, 7,87. Então, 7,87 amperes é a nossa corrente de projeto. Depois que a gente calculou a corrente de projeto, a gente tem que aplicar, então, os fatores de correção e encontrar a corrente corrigida, né? Então, para a gente aplicar aqui o fator de correção de temperatura, eu vou considerar que a temperatura tem 30 graus, né? Então, que seria a temperatura ambiente padrão, ou para condutores enterrados no solo, a temperatura do solo padrão seria 20 graus Celsius. Então, vou considerar que, por temperatura, né, ela está na mesma temperatura de cálculo aí, 30 graus, e só vou, então, observar quanto que vale o meu fator de correção por agrupamento. Então, a gente vai anotar aqui que a corrente corrigida ela é igual, agora, a nossa corrente de projeto dividido pelo fator de
correção por temperatura vezes o fator de correção por agrupamento, sendo, então, a nossa corrente corrigida igual à corrente de projeto, 7,87, dividido pelo fator de correção de temperatura, que eu estou considerando 1, vezes o fator de agrupamento. Para a gente determinar o fator de agrupamento, a gente precisa, então, ter feito toda a representação dos circuitos. Aqui eu vou considerar esse exemplo aqui, né, que a gente começou a fazer manual, ou poderia até, então, observar, né, o que foi gerado automaticamente pelo software, né, quando a gente fez considerando o auxílio do software. Mas aqui, então, você tem também, na verdade, ó, 3 circuitos agrupados, 1, 6 e 10. Então, acabou ficando uma divisão bem razoável ali, bem parecida com a distribuição que a gente fez manualmente. Então, mas eu vou considerar aqui, né, inicialmente, esse cara aqui, só para a gente ter uma questão mais visual, mais limpa, né? Então, considerando esse exemplo aqui que a gente tem, então o circuito 10, ele tem 3 circuitos agrupados, né? Então, quando ele sai do quadro de distribuição e ele vai passar aqui pela caixa de passagem, aqui essa caixa sextavada, então você tem 3 circuitos agrupados, circuito 1, circuito 6 e o próprio circuito 10. Isso vai dizer o que para a gente? Então, a gente tem que pegar aqui a nossa tabela, um fator de correção por agrupamento. Se a gente tem 3 circuitos agrupados, o fator de correção é 0,7. Então, esse fator de correção por agrupamento é 0,7. Então, a gente vai estar aumentando essa corrente, porque a gente consideraria, basicamente, então, que esse condutor, ele, então, por conta do agrupamento, ele está tendo sua capacidade, né, de corrente máxima debilitada. Então, seria mais ou menos essa a ideia, ou considerar, então, que por estar agrupado, você tem um aquecimento maior ali dos cabos, isso vai fazer com que eleve a corrente. Então, independente da análise com que a gente for trabalhar, isso é um fator de correção, então ele vai, dimensionar de forma maior, né, essa nossa corrente, para que a gente tenha, então, esse resultado corrigido da bitola do condutor, né? Então, aqui a gente vai ter a corrente corrigida, 7,87, dividido por 1 vezes 0,7, vai sobrar só 0,7. Então, dá 11,24 amperes. Essa é a nossa corrente corrigida. A partir desses 11,24 amperes, agora a gente volta aqui no nosso roteiro, né? E vai verificar o quê? Ó? Quantos condutores a gente tem, né? Qual que é o esquema de ligação? Então, no nosso caso, a gente está falando de um esquema de ligação monofásico a 2 condutores, né? O fase e o neutro. Então, aqui a gente tem que adotar 2 condutores carregados. Por quê? Para a gente poder, então, verificar a tabela aqui de capacidade de corrente. Se a gente olha na coluna de 2 condutores ou de 3 condutores. Então, a gente tem um esquema de 2 condutores carregados e a corrente corrigida do nosso circuito deu 11,24. Logo, a gente nota que a gente poderia estar utilizando, inclusive, um condutor de 1,5 para esse circuito. Então, vou colocar aqui que a partir dessa corrente, então, a gente determina que a bitola de fase é 1,5 milímetros quadrados e já também aproveito para pegar a informação que IZ, que é a capacidade máxima de corrente desse condutor de 1,5, ele é 17,5 amperes, né? Então, isso aqui que a gente nota através dessa tabela 4. Então, a gente viu que os 11,24 amperes são atendidos por esse condutor de 1,5 e também que a capacidade máxima desse condutor seria, então, 17,5 amperes. Aí, o que a gente vai fazer agora é o segundo critério de dimensionamento, que seria o critério de sobrecarga. Nesse critério de sobrecarga,
a gente vai encontrar duas coisas, né? Primeiro, que a gente vai determinar, então, qual que é o valor nominal do nosso dispositivo de proteção e também vamos confirmar, né, se através desse dispositivo de proteção a gente pode ou não considerar esse mesmo valor de condutor aqui que foi mencionado anteriormente, se vai ser atendido, então, o critério de sobrecarga, né? Então, a proteção da sobrecarga desse condutor através da atuação desse dispositivo de proteção, que, na maioria das vezes aí que a gente vai estar dimensionando, são disjuntores termomagnéticos. Então, eu costumo utilizar nos projetos, né? Sempre disjuntores termomagnéticos para poder fazer a proteção de circuitos terminais e utilizar um disjuntor diferencial residual ou um disjuntor termomagnético mais um interruptor diferencial residual para fazer a proteção do circuito geral, então, dessa instalação. Então, aqui a gente vai determinar quanto que é o valor nominal desse dispositivo de proteção. Então, no critério de sobrecarga, a gente precisa realizar, né, encontrar um valor de N que satisfaça essa equação aqui, essa inequação no caso. Então, vamos escrever essa inequação, que seria IB, que é a nossa corrente de projeto, que é 7,87. O 7,87 tem que ser menor ou igual à corrente nominal, que é o que a gente vai definir, que tem que ser menor ou igual, por sua vez, ao fator de correção de temperatura vezes o fator de correção de agrupamento vezes a corrente máxima que o condutor suporta, que seria esse Z. Então, a capacidade máxima de corrente. Então, seria 17,5 vezes 1, que é o fator de correção de temperatura, vezes 0,70. Isso vai, então, dar para a gente uma equação 7,87 menor ou igual à corrente nominal, que a gente vai ter que definir, né, encontrar dentro daquela faixa de valores de disjuntores comerciais, que tem que ser menor ou igual a 17,5 vezes 0,7. 17,5 vezes 0,7. Então, dá 12,25. Então, a gente tem que encontrar um disjuntor que esteja entre 7,87 e 12,25. Então, se a gente olhar aqui na tabela de valores comerciais de disjuntores, a gente nota que tem um disjuntor de 10 A que atenderia, então, essa necessidade. Então, o que eu observo? Que a corrente, que o condutor de 1,5 ainda está atendendo esse critério de sobrecarga, né? Visto que a gente tem, então, um disjuntor de 10 amperes para fazer a proteção desse circuito. Então, aqui eu vou escrever o que a gente obteve, que é 1,5 milímetros quadrados está sendo, então, esse condutor que a gente calculou. Temos ainda que a proteção, né, que a corrente nominal do dispositivo de proteção é 10 amperes, né, que é um disjuntor termomagnético. Então, vou considerar assim. Então, basicamente, são essas o que a gente define através desse critério de sobrecarga. Eu posso escrever também um P10, que seria a forma aí de representar que a gente tem um disjuntor termomagnético de 10 amperes e um polo, né? Então, isso é o que a gente observa aqui do critério de sobrecarga. Aí, por fim, não, né? Continuando, a gente tem o terceiro critério, que é o critério de queda de tensão. Então, esse é o critério que dá um pouquinho mais de trabalho, visto que a gente tem, então, trechos diferentes aí para esse circuito. Então, a gente tem que calcular a queda de tensão nesse trecho, nesse trecho, nesse trecho, nesse trecho. Então, teria que calcular a queda de tensão em todos os trechos. Ou a gente vai, então, observar que a gente tem que calcular o trecho que seria o caso mais problemático. Por quê? Porque a queda de tensão somada, então, por exemplo,
aqui a gente tem uma queda de tensão. Então, se aqui deu 1%, aqui deu 1%, e aqui deu 3% de queda de tensão, então isso estaria fora do nosso critério, a gente teria que alterar a bitola do nosso condutor, né? Porque a gente vai aceitar uma queda de tensão máxima, somando os trechos, de 4% até o circuito terminal. Então, saindo do quadro de distribuição, não pode ultrapassar 4% a queda de tensão em cada ponto de circuito terminal. Logo, o que a gente vai observar? Que, por exemplo, se esse trecho aqui, ó, ele tem um caminho menor, né? Se ele tem um caminho menor, considerando aqui que ele tem 2 pontos de tomada, que esse aqui, que também tem 2 pontos de tomada, então aqui a corrente se ramificaria. Então, para a gente somar o critério de queda de tensão, a gente analisaria esse trecho que é composto aqui por a ligação do quadro de distribuição até essa caixa de passagem, depois mais esse eletroduto, mais esse eletroduto. Isso seria um caminho, esse caminho aqui não poderia ultrapassar 4% de queda de tensão. Mas, observando isso aqui, né, que eu só tenho 2 pontos de tomada aqui, e que esses caminhos de eletroduto são menores do que esse lado aqui, né, que também tem 2 pontos de tomada, ó, então chega aqui na derivação e você tem 2 cargas aqui que tem um caminho a percorrer muito maior, então se eu observar a queda de tensão desse trecho, que seria aqui a alimentação até a caixa de passagem, esse eletroduto e esse eletroduto, então se isso aqui não ultrapassar os 4%, eu estou meio que garantindo que isso aqui também não vai passar, né? Visto que, então, aqui tem a mesma corrente e um comprimento menor, então se aqui não estiver ultrapassando o percentual admitido de queda de tensão, então aqui também não vai estar passando. Então, por fim, né, a gente já consegue meio que observar que a gente não precisa calcular todos os trechos. Isso aliás, é o interessante do próprio software de auxílio aí de projeto elétrico, porque o software ele vai calcular todos os trechos, né? Então ele vai calcular todos os trechos em iluminação, quanto que é a queda de tensão nos circuitos de retorno e tudo mais. Agora, quando a gente está fazendo esse cálculo manual, então não convém eu ficar fazendo para uma residência inteira todos os cálculos de todos os trechos de queda de tensão, se eu consigo, então, observar que tem caminhos que são mais críticos, né? Então, se eu estou garantindo que a queda de tensão aqui é menor, aqui eu não preciso saber quanto que ela é, mas eu vou saber que ela é menor do que aqui, né? Então, é mais ou menos essa a ideia que a gente vai ter. Mas então eu vou calcular agora o critério de queda de tensão considerando esse caminho aqui, ó, que ele vai ser feito o alimentador, depois passa aqui a derivação e vem até aqui para esse ponto de tomada aqui, que é o mais distante, observando esses caminhos de eletroduto. Então, primeiro a gente tem que redesenhar esse circuito. Então, vou redesenhar ele a partir aliás, seguindo os eletrodutos e mostrando como que são as entradas e saídas de correntes, né? Então, a gente tem um caminho inicial ali. Esse aqui para baixo. Então, a gente tem um caminho inicial, né, que sai do quadro e passa aqui para essa caixa de passagem. Depois ele segue ali para o eletroduto. Então, vou considerar que tem uma saída de corrente aqui. Vou usar uma seta, então. Então, aqui a gente tem o sentido da corrente. Então, tá vindo aqui. Aqui tem algumas cargas. Depois a gente tem um outro trecho, que é o que a gente está analisando. Então, a gente tem mais esse trecho aqui. E depois a gente tem esse ainda outro trecho até chegar, então, no final dessa tomada. Então, vou colocar dessa forma para poder apresentar os trechos e a gente calcular cada trecho aqui quanto que tem a queda de tensão. Para isso, o que a gente faz? A gente vai escrever a corrente por trecho, né? Então a gente vai precisar tanto do comprimento do trecho quanto a corrente que passa no trecho.
Nesse trecho aqui, que é do alimentador para a caixa sextavada, para a caixa de passagem, ou sextavada ou octagonal, perdão, né, qual é a caixa de passagem que é utilizada aqui, embutida nessa laje, então a gente vai verificar o quê? A corrente de projeto é considerando a corrente toda que passa pelo circuito 10, né? Então, aqui poderia passar menos corrente, porque a gente tem menos cargas, mas eu vou considerar que está passando toda a corrente aqui nesse trecho para considerar o cenário mais crítico, né? Então, no caso, a gente veria que quanto de corrente está passando aqui. Era só pegar pelas tomadas, 100 mais 100, 100 mais 100, daria 400, 500. Então, seria 500 dividido por 127. Então, no caso aqui, estaria passando metade da corrente, porque as tomadas, o resto das tomadas do circuito 10 estão espalhadas pelos outros pontos. Mas eu vou considerar aqui, para esse critério de cálculo, que está passando toda a corrente nessa corrente de projeto. Eu acho que só para ficar melhor. Ou vocês preferem que eu utilize a corrente correta aqui, que seria pelas cargas que estão sendo aplicadas somente nesse quarto? Bom, vou fazer então com essas tomadas, só as que estão aqui, né? Para depois não gerar confusão. Então já vou aproveitar até, vou copiar essa imagem aqui. Deixar aqui depois como um exemplo geral. Bom, não ficou muito boa ali a resolução. Deixa eu... deixar ali para a gente observar depois esse estudo aqui. Eu vou calcular corrente por corrente em cada trecho, considerando somente essas 5 tomadas aqui. Então, quanto que seria essa corrente no trecho? Então, corrente no trecho é igual o somatório da potência, né, que a gente tem nesse trecho, dividido pela tensão. Então, aqui a gente vai ter que é 500 dividido por 127. Esse vai ser essa corrente de projeto aqui no trecho. Vou chamar só de I. Então, essa corrente aqui vai ser 500 dividido por 127, 3,94. 3,94 amperes. Aí, continuando aqui, vamos pegar nos outros trechos. Então, a corrente que está descendo aqui para esse trecho é quanto de carga que saiu desse nosso caminho aqui que a gente está observando. Então, aqui no caminho que a gente está no final, só tem 2 cargas. As outras 3 tomadas estão saindo, né, naquele ponto. Então, a corrente que está descendo ali, né, vou considerar então que é a 300 dividido por 127. Então, tem 2,36 seria a nossa corrente ali. Então, aqui é 2,36. Também podemos calcular, então, o que sobrou no trecho é 200 dividido por 127. Então, sobrou uns 57 amperes ali de corrente. Está vindo aqui, ó, nesse trecho, é 200 de potência dividido por 127, então vai dar 1,57. Por fim, o que a gente tem aqui no último trecho é somente uma
tomada de 100 VA, dividido por 127, 100 dividido por 127, 0,79 amperes. Então, 0,79. Agora, então, a gente tem as correntes nos trechos. Vou verificar qual que é o comprimento dos trechos. Então, para a gente saber o comprimento. Então, a gente vem, ó, aqui ele está representado na planta. Então, só estou representando, na verdade, o que está vista superior, né? O que a gente está vendo que estaria na laje. A gente não está observando as descidas e subidas. Então, isso a gente precisa contabilizar também. Então, aqui, quanto que está dando? O comprimento... Ó, comprimento 4,34. Vai, 4,35. Mas além desses 4,35, a gente teria então a subida, que sai do quadro de distribuição e pega essa altura até chegar no pé direito, né? Aqui ele já está na laje, então aqui não tem descida, mas aqui a gente tem uma subida. Então eu vou considerar esses 4,35 mais uma subida de 1,5 m até atingir aí o pé direito. Então, daria 4,35 mais 1,5. Então, são 5,85 metros nesse trecho. Então, nesse trecho, 5,85 metros. Aquele trecho, né, eu não estou considerando, porque são trechos, na verdade, separados. Então, aqui eu não vou calcular, eu não vou nem mostrar a distância. Só estou considerando esse trecho aqui que tá em linha reta. Então, quanto que tem esse eletroduto aqui? Então, esse eletroduto, ó, ele tem um comprimento de 1,40, mas aqui também a gente está em cima do teto, né? Em cima do teto, perdão. A gente está num ponto na laje, né? Então, esse ponto de iluminação no teto. E aí a gente tem aqui uma descida, né? Que está aqui, então, nessa tomada baixa. Então, a 30 centímetros do piso. Então, se eu estou considerando que a gente tem um pé direito de 3 metros, então 3 metros menos 30 centímetros, então dá 2,70 de descida, mais 1,41, então a gente tem 4,11, que seria esse comprimento desse trecho. Então notem que ó, ele parece um trecho relativamente pequeno, mas considerando aí as subidas e descidas, então a gente tem um comprimento que ele é maior do que só o que está sendo exibido aqui na planta baixa. Aqui a gente tem, então, esse outro eletroduto, né, que está pela parede. Então, na verdade, eles estão na mesma altura, né, são dois pontos de tomada baixa. A gente só tem, então, esse comprimento. Então, esse comprimento de 2,13. Então, é só isso que a gente vai marcar aqui, ó. Então, 2,13 é a última distância ali que a gente tem. Certo? Então, aqui a gente só marcou as correntes e os trechos. E eu vou dar um nome aqui, então, para eles, para ficar mais fácil também. Então, esse é o trecho A. Trecho A, trecho B e o trecho C. Então, trecho A, trecho B e trecho C. Então, a gente vai ter que calcular a queda de tensão em cada um dos trechos e o somatório dessa queda de tensão não pode ultrapassar 4%. Então, o que a gente vai calcular? É a queda de tensão. Então, um ΔI, deixa eu inserir um símbolo aqui de delta. Então, vamos colocar aqui, então, como sendo essa queda de tensão no trecho total, né? Queda de tensão total tem que ser menor ou igual a 4%. É isso que a gente está adotando de critério. Então,
como que é essa queda de tensão total? É a soma da queda de tensão em cada trecho. Então, isso vai ser igual a queda de tensão no trecho A mais a queda de tensão no trecho B mais a queda de tensão no trecho C. Certo? E agora, então, a gente tem que calcular a queda de tensão em cada trecho de forma individual, né? Através daquele critério de queda de tensão individual. Então, aqui a gente tem teve a apresentação de dois métodos diferentes, né? Então, a gente poderia só observar por esse critério, se ele tem lá um comprimento menor que 20 metros, a corrente está menor que 4 amperes, então já poderia utilizar um condutor de 1,5. Mas como esse critério aqui ele está bem, vamos dizer assim, aproximado, né? Então, vamos calcular a partir pelo método de queda de tensão unitária, né? Então, queda de tensão por trecho. Então, o que a gente teria? A queda de tensão unitária do condutor, vezes a corrente do trecho, vezes o comprimento do trecho, dado em quilômetros, vezes 100, dividido pela tensão. Então, a gente vai observar aqui qual que é a queda de tensão unitária para esse condutor que a gente está utilizando. Então, considerando aí um circuito monofásico para o condutor de 1,5. Então, a queda de tensão unitária é 27,6. Então, vou aqui primeiro só copiar essa equação, né? Então, essa seria mais ou menos aí seria a equação que a gente tem que calcular, né? Vou deixar ela aqui só como referência para a gente, né? Então, a gente tem que pegar os nossos valores de corrente. E eu sei, então, que a queda de tensão unitária é 27,6. Então, vou calcular que a queda de tensão no A. Então, a queda de tensão no trecho A é o quê? É a queda de tensão unitária, 27,6, vezes a corrente no trecho, que é 3,94. 3,94. Vezes o comprimento do trecho. Só que como que a gente sabe? O comprimento do trecho, aqui, ó, a gente nota que a queda de tensão unitária é dada em quilômetros. Então, a gente tem que colocar esse comprimento do trecho em quilômetros. Então, a gente tem ali 5,85 metros. Então, a gente pode colocar 0,0585. Então, seria, né, para transformar para quilômetro, divide por 1.000. Então, isso de metros vezes 100, tudo isso dividido, então, pela tensão de alimentação, que é 127. Então, a gente vai ver quanto que vai dar essa queda de tensão no trecho. Então, vai 27,6 vezes 3,94 vezes 0,00585 vezes 100 dividido por 127. Então, a queda de tensão nesse trecho, ó, 0,50%. Então, aqui 0,50. Tudo bem, já não deu menos que... Aliás, já deu menor do que 4%. É um bom indicativo. Porque se já desse maior do que 4% somente nesse trecho, a gente já teria que fazer a alteração da bitola desse condutor. Então, como deu uma queda de tensão já pequena, né, a gente continua os cálculos para ver se a queda de tensão total, né, no final de todos os trechos, vai ser ainda menor do que 4%. Porque se a queda de tensão individual já de um trecho for maior, a gente já tem que necessariamente fazer a mudança de bitola, né? Então, aqui a gente tem a queda de tensão no trecho B e depois no trecho C. Então, vou copiar aqui porque vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? 27,6 vezes a corrente, que é 1,57, no caso para esse trecho B,
1,57 vezes o comprimento, então agora é 4,11. 4,11 vezes 100 dividido por 127. Então, vamos fazer isso aqui. 27,6 vezes 1,57 vezes 0,00411 vezes 100 dividido por 127. Então, 0,14. Agora, então, caiu bastante, né, essa queda de tensão. Então, a gente já vê que provavelmente aí até o final do trecho a gente não vai ter nem 1% de queda de tensão, o que tá bom, né? O que condiz, então, que a gente poderia estar utilizando um condutor de 1,5 somente observando esses critérios, né, para esse circuito 10. Então, vamos calcular o AC, né? A queda de tensão no trecho C. Então, 27,6 vezes 0,79. 0,79. A distância é 2,13 metros. Isso vai dar uma queda de tensão bem baixa, né? Vezes 100 dividido por 127. Então, 27,6 vezes 0,79 vezes 0,00213 vezes 100 dividido por 127. Então, 0,04% é a queda de tensão nesse trecho. Então, aqui trecho B, trecho C. Então, logo, quanto que a gente vai ter aqui? A queda de tensão total vai ser 0,5 mais 0,14 mais 0,04. Isso tudo dá uma queda de tensão total de 0,68%. Uma queda de tensão bem menor que o 4%. Então, menor do que o 4%. Então, critério atendido. Então, dessa forma aí a gente calcula essas quedas de tensões nos trechos, né, e nota que ele é bem menor do que o 4%, né, é menor do que os 4%, então está dentro do que a gente definiu de queda de tensão para circuito terminal. Se a gente estivesse calculando lá para o circuito de distribuição, aí geralmente a gente adota 1% máximo de queda de tensão admissível, né, e... Bom, ainda assim, né, estaria atendendo se a gente tivesse adotado um critério menor de queda de tensão, mas porque tanto a corrente é baixa, quanto realmente o comprimento desses condutores ficou bem pequeno, porque é um apartamento bem pequenininho, né? Então, observando esse critério aí, né, o que a gente tem, na verdade, só mantém o que a gente já tinha, então, calculado anteriormente, não tem que refazer cálculo nenhum, né? Que entendido esse critério. Então, a gente tem um condutor de 1,5, juntor termomagnético aí, um polo 10 amperes. Por fim, então vamos para o quarto critério. Critério de seção mínima. E aí é onde a gente nota que, devido ao tipo de utilização desse circuito, né, por ser um circuito de força, então um circuito de tomada, né, um circuito de força de uso geral, então a gente tem que a seção mínima dele seria 2,5, né? Então aqui a gente pode ver no roteiro. Circuitos de iluminação, a seção mínima seria 1,5. Então, se fosse um circuito de iluminação, tudo bem, a gente teria calculado tudo e estaria tudo sendo atendido por um condutor de 1,5 milímetro quadrado. Mas no caso, como é um circuito de força, mesmo a gente sabendo que os critérios de capacidade de corrente, queda de tensão, né, e sobrecarga são atendidos por um condutor de 1,5, a norma NBR 5410 ela não permite, né, a utilização de condutores menores do que 2,5 para esse tipo de finalidade. Então,
Aí a gente chegaria aqui, né, então, nessa etapa, mesmo tendo calculado 1,5 antes, aqui a gente tem que definir que a seção mínima é 2,5, 2,5 2,5 milímetros quadrados, considerando, então, um sistema que a gente vai ter uma fase de 2,5, o neutro e o condutor de proteção, todos eles com seção de 2,5, né? Porque a gente não tem como aplicar critérios de redução de bitola nem para o neutro, nem para o condutor de proteção, porque eles ambos são menores aí do que 25 e do que 16, respectivamente. Então, a gente adota o mesmo valor de bitola para o neutro e para o condutor de proteção. Então, a gente tem 2,5 milímetros quadrados. Considerando, então, a gente pode manter o disjuntor termomagnético de 1,10. Por quê? Se o disjuntor de 10 amperes já estava atendendo bem o critério de sobrecarga, agora que a gente aumentou a bitola, ele continua atendendo, ele continua protegendo o sistema, porque a corrente nominal do sistema é 7,87. Ela realmente não tem que ultrapassar 10 amperes. Se estiver ultrapassando 10 amperes, é uma sobrecarga e o disjuntor vai desarmar. Agora, se fosse, né, imaginado que pode ser colocado equipamentos com uma potência um pouco maior, então talvez seria melhor aí aumentar um pouco esse disjuntor, considerando que o condutor de 2,5 ele realmente vai ter uma proteção no critério de capacidade de corrente de até 24 amperes, então a gente poderia colocar aí um disjuntor de 20 amperes, né, que evitaria de ficar desarmando o disjuntor por algum uso abusivo aí, né, vamos dizer assim, desse circuito, onde fosse utilizado mais cargas do que essas que a gente está prevendo inicialmente aí no projeto. Então, isso a gente poderia fazer. Então, colocar um P10 ou um P20, que seria também, atenderia bem essa instalação. Logo, né, uma vez que a gente vê que o critério de seção mínima deu um valor maior do que todos os outros critérios, então a gente sempre tem que adotar, né, a maior bitola adquirida entre os métodos. Um minuto, pessoal, aqui. Bom, pessoal, então, adotando aí, né, sempre adotando a maior bitola encontrada pelos critérios, né, entre os critérios que a gente fez, né, então, considerando esses 4 critérios básicos, né, então a gente encontrou 1,5, 1,5, 1,5, chegou no critério de seção mínima, encontrou de 2,5, então aqui a gente teria que definir, né, por fim, então, um condutor de 2,5, então, considerando aí, um condutor de 2,5 fase, eu vou colocar como sendo fase 2,5 milímetros quadrados, o neutro também de 2,5, e o condutor de proteção também de 2,5 com uma proteção de um disjuntor termomagnético de um polo e corrente nominal de 20 amperes. Então, poderia ser adotado aí esse tipo de dispositivo de proteção e esses condutores para esse circuito, né? Então, a partir desses critérios, desses 4 critérios básicos, a gente tem capacidade de desenvolver, né, o dimensionamento aí de todos os outros circuitos. Então,
aplicando essa metodologia aos outros circuitos, então a gente conseguiria dimensionar eles e encontrar, então, por exemplo, que para esse circuito, né, o circuito 6 também daria para utilizar um condutor de 1,5, vendo, né, o critério aí, conseguindo utilizar a bitola mínima, né, para esse circuito de iluminação. E isso é uma das coisas que geralmente eu comento como sendo um pouco mais experiência do projetista, porque se a gente faz uma boa divisão dos circuitos, né, uma boa alocação dos quadros de distribuição, divide bem em vários quadros de distribuição, então a gente consegue acabar utilizando sempre a bitola mínima dos condutores. Agora, se eu fizer uma instalação aí sem muito critério, né, sem muita preocupação e zelo nesse sentido, então tudo bem, eu consigo montar a mesma instalação, mas geralmente ela vai ter aí condutores com bitolas muito maiores, com bitolas de 2,5 para ligar iluminações aí, por exemplo, de pequeno porte, além de colocar daí para tomadas que estão um pouco mais distantes, condutores de 4 milímetros. Então isso acaba encarecendo, né, uma obra que não deveria, ou se sem projeto, né, sem um correto dimensionamento, fazendo então essa divisão inadequada, né, e colocando os condutores em bitola mínima, isso aí também pode gerar problemas futuros, né? Então você pode gerar sobrecarga dos condutores, pode gerar uma instalação que vive desarmando os disjuntores porque não foi projetada para receber a carga, né, adequada. Então isso também acontece bastante. Então, a partir desses métodos, a gente conseguiria dimensionar todos os condutores, que é basicamente o que o software faz, né? Então, o software ele aplica esses critérios básicos aí em cada um desses circuitos para poder fazer esse dimensionamento. E aqui, ó, por exemplo, na verdade, você vê que tem um circuito 10 que tinha mais circuitos agrupados, então a gente teria que refazer aquele critério de capacidade de corrente, adotando então 1, 2, 3, 4, 5 circuitos agrupados. Então, isso a gente poderia fazer então de alteração. Além disso, o que a gente observa aqui, né? O circuito de iluminação, então, por exemplo, o circuito 6, então calculado, mesmo ele dimensionado, então, você tem bitolas de 1,5, que são as bitolas que não estão sendo representadas, né? Então, as bitolas de 1,5 não estão sendo representadas, não estão sendo indicados os eletrodutos que têm bitola de 3/4, né? Porque geralmente então, são os que estão mais recorrentes. Então, aí você evita de indicá-los para gerar menos poluição, então, nesse projeto. Então, aplicando esses critérios, a gente consegue dimensionar todos esses condutores aí. E aí, aqui, apresentado de forma mais organizada, né, esses resultados. Então, aqui a gente apresenta, então, aquelas tabelas que a gente já demonstrou, né? Então, por exemplo, essa de divisão de circuitos. Então, a gente poderia utilizar aqui mais uma linha para apresentar a corrente nominal do dispositivo de proteção e também apresentar mais duas colunas para demonstrar, então, qual que era a seção de cada condutor, né, de cada circuito aqui. Aqui, né, então, de forma mais já organizada nessa tabela, então a gente tem a proteção, né, então seria cada dispositivo de proteção, os seus valores, número de fases, então se é 1 é porque é monofásico, se é 2 é porque é bifásico, a corrente de projeto, então seria já a potência em volt-ampere dividido pela tensão de alimentação, aqui os condutores, então o que foi observado? Que o circuito 2, que é o circuito onde tem o chuveiro, né, então foi utilizado um condutor de 6 milímetros. Por quê? Porque a gente tem tanto uma distância grande aí até o quadro de distribuição, então o critério de queda de tensão pela corrente dele ser muito alta, né, então a gente tem uma corrente aí quase de 50 amperes, então qualquer caminho aí gera uma grande queda de tensão, então foi utilizado um condutor de 6 milímetros, ou também considerando o que a gente poderia observar, o critério de capacidade de corrente, porque se a gente tem uma corrente que já é elevada,
né? Aqui de 30 amperes. Então, se a gente já tem uma corrente elevada, ou eu falei 50 amperes se fosse monofásico, né? Mas estão considerando uma corrente que já é elevada, da ordem de 31 amperes. Quando a gente tem circuitos agrupados, então, por exemplo, aqui, a gente tem 3 circuitos agrupados ao circuito 2. Então, a gente tem um critério de fator de agrupamento de 0,7. Então, se a gente multiplica, se a gente pega essa corrente e divide por 0,7, 30,91 dividido por 0,7, então a gente está aumentando essa corrente aí, para ter que colocar um condutor com uma capacidade de corrente de 45 amperes, né? Então, se a gente estivesse observando aqui as nossas tabelas aqui, então, ó, estaria aqui em cima aqui do de 6 milímetros. Nesse condutor que eu peguei aqui, ele já nem seria adotado de 6 milímetros, seria já logo de 10 milímetros. Mas a tabela que, no caso aqui, o software pega é de um outro condutor, né? Então, também tem esse detalhe que a gente sempre fala. Então, não é o que vai determinar, então, essa capacidade máxima dos condutores, além do tipo de instalação, né? Então, que a gente está adotando lá o método de referência B1, que é o mais utilizado em instalação residencial, que é o eletroduto circular embutido em alvenaria. Então, além disso, né, a gente tem também a própria referência, que seria o material que você adquire, né? Então, teria que ter de cada fornecedor que você vai comprar, então, a tabela correta ali da capacidade máxima de corrente. Então, aqui foi calculado e encontrou-se que o condutor de 6 milímetros estaria atendendo, e realmente atende, né? Ali, se eu quisesse colocar um de 10, estaria até sobredimensionando um tanto essa instalação. Poderia fazer isso se eu imaginasse que isso aqui futuramente fosse sofrer algum aumento de carga, né? Trocar esse chuveiro por um chuveiro ainda com uma potência mais elevada. Mas, no geral, não faria isso. Realmente, um condutor de 6 milímetros aqui para esse chuveiro estaria já bem adequado. Aí, então, depois da gente fazer então, todo esse dimensionamento de condutores, a gente tem que fazer o dimensionamento de eletrodutos. Aqui é bem tranquilo fazer o dimensionamento de eletrodutos, né? O que a gente teria? Então, a gente tem, do circuito 1, são condutores de 2,5, o circuito 6 são condutores de 1,5, o circuito 10 são condutores de 2,5 e, consequentemente, esse condutor terra é o da maior bitola que está no eletroduto, que seria de 2,5. Então, considerando aqui, né, que o 1,5 é a menor bitola, eu vou considerar que são todos os condutores de 2,5. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 condutores de bitola 2,5. Eu posso vir aqui na tabela de dimensionamento de eletrodutos. Então, eu tenho 7 condutores com bitola de 2,5. Então, eu tenho um condutor de tamanho nominal de 20 milímetros. 20 milímetros é o quê? É um eletroduto de 3/4. Então, se eu fizesse dimensionamento aqui, né, eu teria aqui no meu circuito, provavelmente aqui é um eletroduto de 3/4. Ó, tenho aqui, ó, um 610, né, ó, aqui ó, não tem nem indicação. Por quê? Porque é um eletroduto de 3/4, 3/4 não tem indicação. Então, observando lá pela tabela, 7 condutores de 2,5, então aqui a gente teria um eletroduto de 3/4. Vou, inclusive, aqui, vou fazer essa anotação. Posso colocar 3/4, posso colocar como sendo 20 milímetros, aí depende também o que for mais comum aí para vocês, né? Aqui o software já gera em polegadas, mas dependendo, se você for comprar eletroduto corrugado, acaba se comprando também em milímetros, mas meio que independe se você souber ali aquela tabela de conversão. Então, vamos considerar, ó, aqui o dimensionamento deu que esse eletroduto é de 3/4. Aqui a gente tem 3 condutores de 2,5. Então, 3 condutores de 2,5. 3 condutores de 2,5 seriam de 16. De 16, então, seria o eletroduto de meia polegada. Então, aqui eu poderia colocar o diâmetro desse eletroduto, meia polegada.
Então, aqui, o eletroduto de meia polegada. Aí, eu sei que esse aqui também vai acabar dando meia polegada. E esses aqui também. Aliás, esse aqui com certeza. Esse aqui vamos dar uma olhada. Ó. Então, são 1, 2, 3 condutores de 1,5 mais 3 condutores de 2,5. Como eu não tenho essa diferença e eu não vou fazer esse cálculo na mão, então vou considerar que todos são de 2,5. Então, são 6 de 2,5. Então, ali são 3 quartos. Então, aqui seria um eletroduto nominal de 3 quartos. Aqui, 3 quartos. Aqui também, né, que eu sei que então ó, também tem 3 de 1,5. São 3 condutores de 1,5 e os 3 condutores de 2,5. Aqui continua a mesma coisa, né? Vou colocar que são os 3 quartos. E aqui é o meio. Então, dessa forma, ó, já, inclusive, fiz o dimensionamento, então, de todos esses eletrodutos aqui, dessa minha instalação, pelo menos do que está feito aqui, né, que a gente fez de forma manual, que está mais limpo para a gente poder desenvolver. O resto aqui foi gerado tudo pelo software, né? Então a gente tem que ter a noção do que a gente está executando e tudo mais, né? Mas aí ele vai fazendo o trabalho, que é o trabalho mais duro ali no caso, então, de cálculo, de dimensionamento, as contas que são iterativas, então ele que vai realizando, né? Quando a gente não tem o auxílio do software, então a gente faz tudo isso de forma manual e usa o software aqui para auxiliar o desenho. Bom, isso aqui já é praticamente o projeto como um todo, né? Foi até o que eu comentei. Então aqui a gente tem o quadro de cargas para esse nosso apartamento tipo. Então aqui a gente tem 10 circuitos, considerando aí já um quadro com 3 circuitos reservas, né? A gente teria uma alimentação. No caso, eu considerei então a distância, eu considerei uma distância relativamente grande, de 20 metros aí para esse nosso circuito. Então, pelo critério de queda de tensão e tudo mais, né, a corrente que ele deu, ele adotou um condutor de 35 milímetros, mas pelo que eu vejo aqui dessa potência, né, se a gente tivesse um padrão de entrada ali que estivesse bem mais próximo, então ali uns 10 metros, então a gente conseguiria estar utilizando às vezes até um condutor de 25 milímetros, né, considerando o bifásico, então já diminui essa bitola desse condutor, né, diminui inclusive o padrão de entrada e os condutores do circuito de distribuição, né, também, além disso aqui, né, então, do quadro de cargas, a gente tem a legenda, então, que é muito importante, né, então o nosso projeto está inteiro aqui, então aqui a gente tem todas as ligações, né, os nossos pontos e tudo mais, e aqui a gente tem, então, a nossa legenda que descreve, então, o que é cada ponto, como que, o que está sendo representado por cada ponto. E aqui o nosso quadro, o nosso diagrama unifilar, né, então, no caso, vou até escrever aqui o diagrama unifilar. Então, aqui a gente tem nosso diagrama unifilar dos quadros de distribuição, no caso, né? Um diagrama unifilar do QD. E aqui vou indicar que ele não tem escala, né? O que mais que a gente tem? Então, aqui a legenda. Aqui já foi gerado, inclusive, a lista de materiais, né? Então, a lista de materiais ela é gerada também em texto, mas ela pode ser colocada aqui né, como texto dentro da minha própria prancha, né? Então, depende aí do que a gente acha mais interessante, né? Então, aqui foi considerado colocar tudo
né, na minha prancha, o máximo de informações. Aqui a gente já tem também, inclusive, um croquis, né, um esboço de como que é o padrão de entrada. Então, um padrão de entrada bifásico, considerando, então, um poste com caixa incorporada. E aqui seria, então, depois adicionar, então, no máximo, alguns detalhes, algum outro detalhe do padrão de entrada, se tem algum detalhe de iluminação decorativa aqui que vai ser feito, então, que tenha que ser demonstrado, né, como que é a instalação. Então, por exemplo, se a gente tem uma instalação embutida, se ela é feita de forma diferente, então, como é que ela vai ser executada, então a gente pode colocar um detalhamento. Aqui também, no caso, como esse projeto é bem pequeno, né, daria inclusive para a gente poder colocar uma figura aqui, uma imagem 3D dessa instalação, né, também para ficar um pouco mais visual, né, vamos dizer assim, então deixar um pouco o projeto mais completo. Poderíamos também colocar aqui no